Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre a reforma trabalhista no processo do trabalho e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a petição inicial. Logo que a reforma trabalhista entrou, a alteração do artigo 840 da CLT causou algum espanto. Os operadores do direito laboral, a gente estava acostumado, vamos dizer assim, um pouco mal acostumado a construir a petição inicial e a não atribuir valor aos pedidos. Geralmente a gente colocava cada pedido e colocava lá, apurar. Quando muito, você era obrigado a calcular alguns pedidos para definir o valor da causa e, portanto, definir o rito processual trabalhista. Por quê? Porque o rito processual trabalhista é definido no processo trabalhista de acordo com o valor da causa. Causas até 40 salários mínimos tramitam pelo rito sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, ele tramita pelo rito ordinário. Então, é importante a gente definir o valor dos pedidos até atingir o valor superior a 40 salários mínimos. Daí a gente parava de calcular. Todos os outros pedidos nós colocávamos a apurar. Agora, o artigo 840 diz expressamente que a petição inicial, que ainda pode ser verbal ou por escrita, ela deve conter o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Isso fez o pessoal que atua na área trabalhista ficar meio assustado. E aí, às vezes eu não tenho condições de calcular, ou é difícil, preciso calcular o valor exato, tem que ter uma planilha de cálculo. Calma, depois de 1 ano e meio de reforma trabalhista, a gente viu que a coisa não era tão feia assim. O que a lei impõe é que a parte, tendo condições, ela calcule o valor aproximado daquele pedido que ela está fazendo. É lógico que às vezes a parte não tem todos os elementos, todos os dados para fazer um cálculo efetivo de quanto é devido ou de quanto será devido caso a ação seja julgada procedente. E o juiz sabe disso. Portanto, um juiz, ao julgar a ação procedente, e é isso que a prática tem demonstrado, ele vai fazer o quê? Condena a parte ao pagamento das verbas tais, por exemplo, horas extras, cujo valor serão apurados em regular liquidação. Por quê? Porque o juiz sabe que o reclamante ou procuração não tem todos os dados. E obrigá-lo a ir atrás de todos esses dados só ia complicar um processo que, pela natureza e pela ordem, pelo sistema trabalhista, deve ser simplificado. Então, geralmente, como que você vai fazer o cálculo da petição inicial? Geralmente você vai fazer com base no último salário do reclamante. Você vai pegar o último salário, dividir, no caso de pedido de horas extras, por exemplo, você vai dividir pelo fator lá 220, 180 ou 120, dependendo do regime de horário, né, do sistema de horário que o empregado trabalhava, vai achar o salário hora e multiplicar pelo número de horas que você está pedindo ali, pelo tempo que você está pedindo. O juiz sabe que você fez aquele cálculo com base no último salário. Só que se a ação for julgada procedente, os cálculos corretos devem ser calculados com base no salário mês a mês, o que a gente chama de progressão salarial. Com base, para fazer esse cálculo, você teria que ter todos os olerites do empregado, e nem sempre a gente tem. Então, vamos lá, para calma, os cálculos a que se refere o artigo 880, parágrafo 1º da petição inicial, eles são aqueles cálculos com base no último salário. Você pode fazer esses cálculos tranquilamente com base no último salário e pronto. Isso não vai trazer depois nenhuma sucumbência, caso o juiz entenda que aquele valor não era aquele. Tá? Por quê? Porque ele sabe que você fez com base nos dados. É importante você fazer na petição inicial um esclarecimento sobre isso. Falou, excelência, estou fazendo os cálculos aqui na petição inicial com base no último salário, sendo que a gente sabe que o valor efetivamente devido será apurado em regular liquidação, quando a empresa encartar aos autos todos os olerites do empregado. Tudo bem? Tá? Então, nada de muito pânico, né? Essa fase já passou, agora a gente sabe que dá para fazer dessa forma que eu estou dizendo aqui. Mas pode acontecer casos em que você não tenha como efetivamente fazer os cálculos. Por exemplo, um acidente de trabalho, onde uma pessoa foi acometida, o trabalhador foi acometido de uma doença profissional, cujo grau da incapacidade você ainda não sabe. Por quê? Porque vai depender ainda de uma perícia. Às vezes você até tem exames médicos que te indicam, olha, o trabalhador está totalmente incapacitado. Mas mesmo assim, essa apuração vai depender de uma perícia judicial feita no processo trabalhista. E nesse caso, o que eu faço se eu não tenho dados, se eu ainda não tenho a perícia?
Bom, o que você pode fazer é invocar o disposto no artigo 324 do CPC, que diz o seguinte: o pedido deve ser determinado, é a regra. Inciso 2, que é o que interessa para a gente, o 2 e o 3. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, nessas circunstâncias aqui que vocês vão aproveitar e definir no caso concreto, quando ele aparecer, você pode dizer para o juiz: olha, em relação a esse pedido eu não posso apresentar o cálculo. Por quê? Porque depende da apuração em perícia, por exemplo. É muito comum em casos de acidente de trabalho. Nesse caso, você pode deixar lá o valor a apurar de acordo com aquele critério que for definido em regular perícia. Você vai criar um pedido nesses termos. Então, você não deixou de apontar o valor porque você quis, por uma inépcia, porque é isso que o parágrafo 3º do artigo 840 fala. Olha, se a parte não indicar o valor de cada pedido, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, ou seja, indeferir a petição inicial. Nesse caso, você está dizendo para ele: olha, eu não dei o valor da causa porque eu não tenho como dar, porque eu estou dependendo da perícia que eu estou pedindo aqui já na minha petição inicial. Tudo bem? Em relação ao parágrafo 3º ainda, que manda o juiz extinguir, se não tiver valor, a jurisprudência já tinha se firmado, mesmo antes da reforma trabalhista, que na súmula 263, do TST, no sentido de que antes de extinguir um processo sem resolução do mérito, o juiz deve dar prazo de 15 dias para a parte emendar a sua petição inicial. Só depois, se ela não emendar a petição inicial, é que o juiz pode extinguir o processo. Essa obrigação do juiz, enfim, esse dever do juiz de dar à parte prazo para emendar inicial, também está lá no CPC, nos artigos 4º, 6º, 317, 319 e 321. Então, além de ter súmula 263 do TST, temos todos esses dispositivos no CPC que aí vão embasar um fundamento para você, se precisar recorrer de um indeferimento de uma petição inicial, sem o juiz ter dado oportunidade para você emendar inicial, você tem toda essa fundamentação aí. Bom, nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, e não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e acionar lá o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço.